Oi? O Sem Censura está começando agora. Crise no mundo árabe, crise na Europa do euro, crise. Vamos conversar sobre a crise mundial com o professor de Relações Internacionais, Luiz Fernandes. Você sabe o que é descolamento de retina? Vamos conversar sobre isso com o oftalmologista Ricardo Japiaçu. Vamos falar também de degeneração macular. E cliente oculto? Você dá notícia do que é cliente oculto? Pois é o assunto do nosso José Workman. Falei certo? Ótimo. Vamos saber o que é isso, que trabalho é esse. E ele tem uma empresa que é especializada em cliente oculto. Vamos conversar com a atriz Maria Ribeiro sobre o documentário Domingos, que ela fez em homenagem ao diretor Domingos de Oliveira. Temos a presença e a música do cantor Fábio Jorge, que está lançando o segundo CD, só com canções francesas dessa vez, e músicas brasileiras vertidas para o francês. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. Se quiser bater um tambor também, a gente está aceitando. A gente só não está querendo mesmo a guerra. E se a guerra vem aí, se vai haver uma guerra, uma terceira guerra mundial, que eu pergunto para o Luiz Fernandes, diante desse mundo árabe esquisito, não é? Dessa Europa. Ninguém nunca consegue prever um fenômeno como esse. É verdade que guerra mundial parece distante. Não parece? Mas ele sempre parece distante, né? Porque normalmente é uma escalada de conflitos cujo horizonte nunca está na previsão dos atores envolvidos nos conflitos, que sai de controle e gera uma escalada com consequências que ninguém nunca desejou. Então, o Oriente Médio é uma região muito complexa, com inúmeras clivagens, diferenças nacionais, religiosas, intrarreligiosas, porque temos disputa entre correntes da mesma religião, muitas vezes, né? E assentado sobre a principal riqueza petrolífera do mundo, a fonte energética do desenvolvimento econômico mundial, o que sempre tornou a região uma região muito conflitiva, né? E o mundo assiste um deslocamento, um movimento, uma transformação que é talvez uma das principais marcas do desenvolvimento mundial no último período, que é a chamada Primavera dos Povos Árabes, né? Olhando de longe, a imagem que nós temos, e ela é válida, é de um desenvolvimento muito positivo, ou seja, um anseio por democracia. Lembra um pouco até a onda da democratização aqui na América Latina, que nós vivemos aqui no Brasil, ou mais recentemente a onda vivida no leste europeu, na Europa Central e do Leste, de democratização. Então, acho que esse é um impulso mais básico e fundamental que deve ser comemorado, saudado. Agora, ao examinar mais de perto... Agora José que é perigoso. Exatamente. As coisas começam a perder a nitidez, ou então a mensagem que é mandada, ela é mais confusa, é mais heterogênea. Então, nós temos agora, na sequência de processos de democratização em diversos países, resultados eleitorais que causam certa preocupação, porque ganham muita força eleitoral e política correntes que querem reestruturar os respectivos estados em bases religiosas, ou seja, uma espécie de renascimento do fundamentalismo, que sempre defendeu o Estado de Direito e o Estado republicano, eu acho que é positivo, pelo menos são valores que eu defendo, claro. Mas na região em particular é uma evolução perigosa, porque desperta conflitos entre religiões, entre diferentes correntes das mesmas religiões. Por exemplo, no Egito, há toda essa problemática com os cristãos coptas no Egito, que têm sofrido crescentes perseguições nos últimos meses. E esse é um pequeno exemplo, mas ele se reproduz em praticamente todos os países da região. Então, esse é um sinal de alerta, porque pode haver, nessa evolução, um agravamento de tensões em vez de um desanuviamento de tensões na região. Você acha que eles querem, quer dizer, alguém quer, um ideólogo quer uma república islâmica? Não, há correntes que defendem isso. Ou não é nem uma república, é um movimento islâmico? Não, quer dizer, há forças que defendem uma república em bases islâmicas, um pouco inspirada na experiência do Irã, mas há toda uma outra corrente que tem muita força na região, que é o chamado a corrente de monarquias absolutas, que se baseiam, sobretudo, da corrente sunita, né?
que se baseiam em estados fortemente centralizados, autoritários e que se legitimam a partir da referência ao cumprimento da norma da Sharia, da lei islâmica. Então, isso é parte do quadro na região. Quais foram os regimes mais atingidos por essa onda? Foram os que eram, de alguma forma, ditaduras seculares. Se nós pensarmos na Líbia, no Egito, na Tunísia, todos eram regimes ditatoriais, mas seculares, quer dizer, pretendendo não seguir uma orientação religiosa na constituição dos seus governos. Houve um levante diferente nos três, porque eu acho que na Tunísia e no Egito foi um levante interno, cujo desenlace tem sido interno, do ponto de vista das forças em disputa. No caso da Líbia é um pouco diferente, porque houve uma intervenção da OTAN numa guerra civil instalada na sociedade líbia. Então, esse desfecho ele é um desfecho produzido por uma intervenção militar externa. Então, já é um diferenciador da evolução da Líbia em relação aos dois outros países. Então, é um quadro que está em aberto. Tem elementos de preocupação. Onde vai parar, ninguém sabe. Onde ninguém sabe. As tensões... A gente conhece pouco, né? Desculpa, eu não entendi. Não conhece. A gente, não você que é um professor de Relações Internacionais, mas a gente, cidadãos comuns, conhecemos muito pouco. Você acha que as redes sociais realmente tiveram um papel importante? Você falou que se assemelha às ditaduras daqui da América Latina. Eu acho que as redes sociais tiveram um papel importante na mobilização social. Foram um instrumento da mobilização social. Entendi, mas aconteceria de qualquer maneira? Eu não sei se aconteceria com essa velocidade, mas eu não acho que seja o determinante exclusivo, porque às vezes a leitura que é feita é um processo fruto da inovação tecnológica. Foi combinado no Twitter, né? Não é bem assim. Né? Não, isso tem um impacto, certamente, porque facilita a comunicação entre as pessoas. Mas a pergunta que fica é, mas por que, se essa comunicação facilitada e acelerada é generalizada, por que ela se expressou em movimentos mais fortes em determinados países e não tão fortes em outros? Né? Então, há outros ingredientes que estão envolvidos na questão que envolvem interesses internos e externos. Internos, até aqui, o que parece é que aqueles regimes que, embora ditatoriais, se assentam sobre uma tentativa de legitimação com base na religião, eles têm conseguido, aparentemente, conter um pouco os movimentos de insatisfação internos. Sei. Aqueles que eram ditaduras mais abertamente seculares, rapidamente perderam legitimidade. E gerando esse resultado, porque, por exemplo, o resultado das eleições no Egito. É claro que são 3 etapas de votação, só foi cumprida a primeira, ainda faltam mais 2. Mas a se valer do resultado da primeira etapa, são partidos com diferentes graus de fundamentalismo, mas o que saiu em primeiro lugar e em segundo, partidos religiosos, que estavam na ilegalidade até 2, 3 meses atrás, né, o que ganhou as eleições vinculado à chamada Irmandade Muçulmana, que era visto como adversário das forças militares do Egito. Ou seja, rapidamente a religião foi instrumentalizada para dar legitimidade política a novas forças que disputam a direção. Isso já estava acontecendo. Isso, claro, não acontece em 2, 3 meses. Não, claro que não. Claro. Claro que não. Isso é um processo mais muito profundo. Mais lento, mas com esse risco, porque se a principal referência de legitimação é religiosa, o risco da geração de intolerância é muito grande, né? Claro. Porque aí é a fé contra os infiéis, né? E infiéis definidos multiplamente, né? Porque mesmo as principais correntes do Islã também, sunitas versus xiitas, agora vários episódios que nós temos visto de conflito, agora um atentado no Afeganistão contra a minoria xiita, isso se reproduz na região, e agravado pelas tensões já há muito tempo com o Estado de Israel, né? Que pode viver uma situação mais difícil agora, porque o triunfo de movimentos não seculares pode aumentar a pressão sobre o Estado de Israel, pode criar uma situação de menos margem de manobra e de negociação para o Estado de Israel, isso é fato, né? Eu acho que seria importante ter uma política favorável à promoção de negociações na região para evitar um reacender do conflito com o Estado de Israel, seria desejável uma ação desse tipo, assim como a intensificação das tensões com o Irã, né? Que toda essa
que tem se intensificado enormemente, né, nesses últimos dias em particular. A crise com a Inglaterra, retirada da missão recíproca, da missão diplomática dos dois lados, condenação da União Europeia. Então, o risco todo nisso é de, como a situação é muito complexa e explosiva, é de agravamento de tensões, gerando um conflito que não parece próximo hoje, esperamos que não seja, mas cujas consequências nós não podemos prever, né? E desse ponto de vista é que eu acho que eu, pelo menos, defendo a posição que o Brasil... Às vezes ele é criticado, dizendo que é uma posição muito neutra, ou uma posição de imobilismo, mas eu acho que o Brasil, e não só o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, e a África do Sul, né, que compõe essa sigla dos BRICS, tem tido uma voz muito ativa na defesa de soluções negociadas sem intervenção militar e sem escalada de guerras civis na região. Algo, talvez, de todo esse cenário, um exemplo mais positivo recente foi no Iêmen, onde por pressão internacional, foi produzida uma solução negociada para uma guerra civil que estava em escalada, né? Então, eu acho que, dada a gravidade da situação, acho que a busca de soluções negociadas é, de fato, o melhor caminho. Sempre. Certamente, o problema é se chega lá. Exatamente. E a Europa? O euro? Onde é que vai parar isso? Situação... Isso atinge a gente de alguma forma? Não, nos atinge certamente, claro, porque a crise é global, né? A crise não é tem global. como criar uma ilha, né? Assim, e eu acho aqui que uma ilha. O que vai se apontando a partir do agravamento da crise na região do euro é um período bem mais prolongado dessa recessão. Quer dizer, porque antes, no início da crise, havia todo aquele debate, seria uma crise em V aquela que haveria uma quebra e uma rápida recuperação. Se seria um U, quer dizer, com uma recuperação um pouco mais prolongada, né? E agora parece que é uma cantoneira, né? A coisa está se esticando sem uma perspectiva muito rápida de recuperação em vista. E eu acho que a União Europeia hoje está no coração desse problema, né? Eu diria por duas razões. Primeiro, porque a forma da integração da União Europeia está em xeque, porque ela se revelou incapaz de dar uma resposta comum, coletiva, global para a crise, como união. Porque um pouco, até como isso é noticiado na imprensa europeia, é a Europa tratando da crise grega. Mas os Estados Unidos não têm o presidente Obama tratando da crise na Geórgia ou no Texas. Quer dizer, o grau de integração do Estado americano gera soluções integradas para o problema. Quer dizer, é a crise dos Estados Unidos, que reclama uma intervenção global. Na Europa, isso foi tratado até aqui como a crise do país. Né? Grega, espanhola, ou portuguesa. Agora portuguesa, ou irlandesa, agora espanhola, agora italiana. E não como um problema da União Europeia, ser respondido em conjunto, porque os países estão integrados, há uma moeda única integrando aqueles países. Então, isso acho que faltou liderança. Mas essa integração é frágil, né? A gente viu que é frágil. Né? Será que é possível que haja um sentimento de integração? Assim? Eu acho possível, mas como todo processo de integração, aliás, isso também aqui no Mercosul com o Brasil, né? Todo processo de integração implica que alguém arque com os custos principais da integração e da liderança, né? No caso... Seria a Alemanha. Seria a Alemanha. A Alemanha e a França na área do euro, incluindo a Inglaterra, se fosse a União Europeia mais ampla, porque a Inglaterra não aderiu ao euro. Mas, em primeiro lugar, então, ambos os governos, alemão e francês, sob pressão da oposição interna, onde, quer dizer, qualquer concessão maior pode gerar uma fatura eleitoral negativa para os governantes. Então, isso já gera incerteza. Por outro lado, me parece que a receita econômica, de política econômica de enfrentamento da crise, que ambos os países têm defendido, eu acho que tem agravado a crise, porque é uma política de contenção de gastos públicos em meio a uma crise profundíssima. Né? Ou seja, ao invés de escalar investimentos anticíclicos para recuperar a economia, a partir da recuperação, tratar de um ajuste fiscal mais duro, a crise está sendo tratada com ajuste fiscal.
E a sua pergunta, Leda, isso tem repercussões mundiais, evidentemente, porque, dada a importância da economia europeia, a sua integração com a economia global, isso é um dos fatores que vai alongando essa recuperação da crise e que não há recuperação, pelo menos a curto prazo, em vista. Né? Os tentáculos do povo vão andando, assim, né? Ao contrário até do que a Maria perguntou, você acha que existe o risco contrário de desintegração, voltar atrás e não haver mais União Europeia, ou isso não... A União Europeia eu acho difícil não existir. Ou moeda única, o que está sob ameaça é a União Monetária do euro. Eu ainda acho que o custo da dissolução da União Monetária é maior do que... Então, eu acho que, digamos assim, o risco existe, isso já é tratado abertamente por dirigentes políticos na Europa, membros do Banco Central Europeu. Isso já não é um assunto tabu. Até 6 meses atrás era um assunto tabu, ninguém tocava no tema. Agora ele entra no debate, mas o custo da dissolução da União Monetária seria gigantesco. O que não impede a retirada temporária de um ou outro país no contexto da crise. Isso pode ser um resultado concreto. Por exemplo, se a Grécia não conseguir se reequilibrar, pode haver uma retirada temporária da Grécia com implicações, consequências extremamente negativas para a Grécia, mas isso pode ser uma medida de tentativa de salvaguarda da União Monetária mais ampla. Cortar um dedo para não perder a mão, assim, né? Pode ser. Aliás, isso também já é debatido abertamente, coisa que há pouco tempo atrás seria inconcebível. Né? Então, é um quadro preocupante. Felizmente, eu acho que, no caso da Europa, não reacende o fantasma do horror da guerra, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi o desenlace de uma recessão semelhante a essa no mundo, né? Em termos de abrangência global. Mas eu acho que meu medo acho que o mundo amadureceu de lá para cá, eu espero, né? Mas as condições pelo menos a Europa, você acha que amadureceu? Amadureceu. Porque a Europa viveu essa guerra. Foi o coração dessa guerra. Né? Foi lá. Então, agora, no Oriente Médio as tensões estão escalando. Por exemplo, em relação à Síria, que é hoje também uma espécie de bola da vez nas tensões, há um risco de envolvimento de outros atores de maneira mais ampla na crise, porque a Síria é uma aliada muito forte da Rússia. A Rússia tem na Síria a sua única base militar hoje na região do Oriente Médio. E tem forças militares colocadas, submarinos, navios russos colocados na região. Então, coisa que não acontecia, por exemplo, com a Líbia. Né? Com a Líbia, até a Rússia votou a favor, não endossou os ataques da OTAN, mas votou a favor da criação da zona de exclusão aérea para a proteção da população civil. Então, qualquer ação, qualquer escalada nas tensões com a Síria que envolvam, de alguma forma, um aguçamento de tensões, inclusive militares, ela tem o risco de transbordamento dado o envolvimento de outros atores na região. E a Turquia? A Turquia é o grande novo ator da região. Né? E é um ator, até interessante, porque é um ator que tem um papel singular, né? Porque é uma espécie de ponte entre o Ocidente e o Oriente. Quer dizer, ela integra a OTAN, sendo um país muçulmano de maioria sunita. Né? Ela, com maioria sunita, ela tem se posicionado com crescente influência nos eventos da região e, inclusive, tem intensificado a sua crítica ao regime sírio, né? Que é alauíta, não é sunita, embora tenha uma grande população sunita na Síria. Então, ela começa a ser um ator... Eu li que tem muita gente voltando, né? Exatamente, porque ela tem um dinamismo econômico muito grande. Não é árabe, é turco, né? Como o nome já diz, não é árabe. Os né? turcos não gostam assim como, disso. aliás, isso é outra coisa, talvez para o telespectador não esteja claro. O Irã também não é árabe, o Irã é persa, né? Então isso é parte desse mosaico que... Mas porque um pouco a imagem que você tem... Não gostam mesmo, né? Os turcos ficam revoltados. Exatamente. Eles não são árabes, eles descendem dos mongóis, não é isso? Exatamente. Fala mongóis mesmo, o plural tá certo? Também. Eles ficam revoltados, indignados mesmo. E tem uma relação, assim, do ponto de vista de história, de identidade cultural, linguística, muito mais próxima com a Ásia Central e com várias repúblicas da Ásia Central do que com o Oriente Médio. Agora, é um ator que ganha influência.
Vale lembrar em relação, quer dizer, na Síria, crescentemente crítico do regime sírio, mas vale lembrar uma iniciativa da diplomacia brasileira, quando estavam escalando as tensões do programa nuclear com o Irã, o Brasil articulou uma tentativa de solução negociada com a Turquia, né? Que foi baseada, inclusive, na experiência do nosso programa nuclear aqui no Brasil, um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, e o Brasil se envolveu tentando produzir um resultado semelhante no Irã para desanuviar as tensões e tentar evitar a escalada das tensões, mas a diplomacia americana não gostou muito dessa iniciativa. Hillary Clinton foi bastante crítica dessa iniciativa do Brasil. Se ficar o bicho pega, escorrer o bicho come. Né? O momento é sério. Eu acho que é preocupante. É né? preocupante. Não Quer dizer, é preocupante. Para um analista, interessante também. Para quem é para o estudioso da não matéria. São tempos monótonos, né? São tempos interessantes, embora perigosos e, portanto, quanto mais cautelosa for a ação da política internacional, quanto mais ela se voltar para soluções negociadas de diferenças, para contenção da intolerância, eu acho que esse é o melhor caminho que nós podemos trilhar no mundo. Né? A palavra de ordem é essa, né? Lidar com a intolerância. Exatamente, no mundo inteiro. Conter a intolerância. Conter a intolerância. Mas lá é especialmente difícil, né? Porque são identidades milenares, né? E todo mundo é o dono do mundo. E tem raízes. É o e todos dono têm da razão, terra, né? Todos têm razão. Todos têm razão, não? É muita loucura. E tem razão, né? Se você for, cada um tem na sua lógica. Tem um relativismo aí, a gente muitas vezes não consegue compreender. Por isso que é mais difícil, mais e entrelaçado, delicado. que é uma identidade fortemente entrelaçada com a religião. Então, quer dizer, aí complica mais ainda. Porque aí, digamos assim, a razão não é nem humana. É divina, então como é que você vai contra a razão divina? Como é que você vai transigir com princípios que são divinos, né? Ou são auto-identificados como divinos. Então é, de fato, complicado. Uma situação Mas complicada. o momento deve ser muito interessante para quem estuda o assunto. Não, eu diria o seguinte, não sei se eu estou falando demais aqui, não, mas eu acho que o mundo está vivendo uma transformação incrível e rápida, né? Porque quem diria, por exemplo, o papel da China hoje no mundo? Quem diria que a China, e segundo o fundo, não é um analista crítico, né? O Fundo Monetário Internacional, pelo critério de poder paritário de compra, que mede poder de compra real das moedas, o FMI já indica que em 2016 a economia chinesa vai passar a economia dos Estados Unidos como principal economia do mundo, em poder paritário de compra. Quem diria que o Brasil emprestaria dinheiro para a comunidade europeia? Exatamente, né? que eu viria a presidente do Fundo Monetário Internacional, agora não é mais a Ana Maria Ju, que era funcionária de mais baixo escalão, a presidente pedir dinheiro do Brasil para ajudar na crise europeia. Agora, Luiz, posso fazer uma pergunta, Lília, que talvez não tenha nada com nada, eu não sou muito inteirada dos assuntos, mas agora que o Brasil está mudando de posição, você acha que a questão dos vistos muda? Porque eu li outro dia que o Brasil, que os brasileiros são quem mais gasta nos Estados Unidos. E a gente é obrigado a ter visto, e mesmo na Europa tem gente que é barrado. Você acha que esse quadro avança para a questão dos vistos ou não? Isso tudo depende, essa pergunta é muito pertinente. Primeiro, qual é o princípio que orienta a política de vistos do Brasil na relação com qualquer outro país? É o da reciprocidade. Né? Pois é. Ou seja, o Brasil vai adotar uma política de concessão de vistos equivalente à que recebe como tratamento do outro lado. Né? Então, esse aqui é o princípio geral. A pergunta que você faz, que é muito importante, válida, é se esses países que estão perdendo liderança essa moral, alterarão assim? suas políticas restritivas. Né? Olha, isso tudo remete ao seguinte, como quem perde poder lida com a perda de poder. Se ele se reconcilia com essa perda de poder e procura restabelecer padrões, ou se mantém a pose e endurece, porque isso também acontece, né? Mantém a pose e eu vi uma endurecer, matéria na Folha de São Paulo esses dias, não sei se essa semana, porque eu leio o jornal também um pouco atrasado. Eu também. Um pouco hoje, um pouco domingo, também. essa semana, é meio confuso. Mas eu vi uma matéria na Folha falando dos americanos pensando, já discutindo se suprimiam os vistos, abriam mão dos vistos dos brasileiros por conta do consumo. E pelo consumo também já há certa diferenciação, não no caso do visto de turista, mas já há certa diferenciação do lado dos Estados Unidos na tentativa de atração de mão de obra qualificada, facilitando acesso, fizeram mudança na legislação para facilitar, mas para, digamos assim, funções e categorias determinadas.
Eu acho que, a se consolidar essa tendência de rearranjo global, eu acho que é possível que isso venha a acontecer, porque os fluxos vão se redirecionar. Né? Mesmo, eu digo agora como professor universitário, nós estamos comentando isso antes, inclusive, de entrar aqui no estúdio. Né? Até 5 anos atrás, quer dizer, não havia competitividade nas faixas salariais oferecidas nas universidades brasileiras para pesquisadores vindos de outros países. Ou o pesquisador gostava muito do Brasil, por qualquer razão que seja, pesquisador ou pesquisadora, né? E resolvia se estabelecer, mas nós não tínhamos muitos instrumentos para atrair. Hoje não, os nossos salários já são competitivos e há uma crescente dificuldade de absorção de novos quadros nas economias, nas universidades desses países, e nós começamos a receber um influxo de acadêmicos que é muito importante para o país. Quer dizer, é uma corrente de conhecimento, capacidade de conhecimento que vai se enraizando no país e gerando capacidade de geração de tecnologia, de ciência, de conhecimento. Então, é de fato um que a gente passou anos sem ter, perdendo técnicos, perdendo especialistas para todo mundo. É a chamada fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Agora, só, se a gente está revertendo isso, já é bom. Para nós é bom. Agora, um outro ponto é o seguinte, é que em relação a uma outra dimensão que foi levantada, que é dos gastos de turistas brasileiros, esse eu sou um pouco mais cético, porque eu acho que isso reflete o fato da nossa moeda estar sobrevalorizada. Né? Ela está artificialmente sobrevalorizada. E isso, inclusive, tem um risco embutido, porque essa sobrevalorização da nossa moeda, o risco que vem associado a ele é o risco da desindustrialização do país, né? Da economia nacional, da indústria nacional, ser tornada artificialmente não competitiva, né? Porque nós combinamos moeda sobrevalorizada com a maior taxa de juros do mundo. Né? Então, para a economia nacional, essa combinação ela não é boa. Não é boa. Então, vamos ter que lidar com ela. Eu vou ter que lidar com o intervalo. Estou lidando já. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 32. Cliente oculto, o que será isso, né? Cliente oculto é um cliente disfarçado? Ele é um cliente disfarçado. Na verdade, são pessoas comuns, dos mais diversos ramos de atividade, médicos, advogados, estudantes, donas de casa, que na prática são clientes e que vão até o estabelecimento na forma de um cliente comum e reportam as suas experiências de maneira bastante detalhada e imparcial. Eu quero ser isso. Como é que a gente pode ser isso? Você nunca vai... Você precisa ser oculta, Leila. Você nunca vai poder ser oculta. Não, mas eu vou lá, compro normal, depois eu conto como é que foi. Eu adoraria isso. Porque isso é genial, não é? Porque você dá o feedback, a resposta, o retorno para a empresa. Exatamente, para quem nos contratou. Exatamente. E ela fica sabendo exatamente como é o atendimento, se funciona. É mesmo? Exatamente. De maneira bastante imparcial, quer dizer, uma foto exata do que acontece nos respectivos estabelecimentos. Sem opinião, a gente atrela isso a uma série de indicadores e frequentemente vai monitorando as empresas. E a pessoa que vai ser cliente oculto, ela preenche um formulário? Preenche um formulário, vai num... Ela vai a uma loja, por exemplo, só para a gente entender, assim, a gente que não entende nada do seu negócio. Claro, vamos lá. Aí chega Maria, vai numa loja, compra coisas e conta o atendimento, foi assim, cabine, não sei o quê. Exato, então uma avaliação numa loja começa desde o momento da vitrine, então se está tudo bem disposto, se os preços eles estão visíveis, se você entrou, como é que foi o acolhimento, como é que foi a pessoa que te recebeu, se recebeu com um sorriso, se perguntou como é que podia ajudar, à disposição de todas as roupas na loja, se ela se mostrou com conhecimento do produto que ela estava vendendo. E daí, cada ponto é avaliado de maneira bastante detalhada. Se ela te empurrou coisas, falou, você está linda, você está horroroso, não tem exatamente. isso? Isso tem muito, né? Exatamente.
E Pessoa funciona mais ou menos gorda, dessa no vestido forma. todo apertado, a mulher dizendo, tá o máximo. Você olha no espelho e vê que tá horrendo. E vocês têm especialistas em cada área? E assim, se uma loja, um serviço, alguma coisa, você tem pessoas mais ou menos em cada área que tenham experiência naquilo, é só uma observação? Na verdade, como trata-se de pessoas comuns... É como se fosse o consumidor comum. Como se fosse o consumidor comum. E precisa ter esse olho de pessoas leigas, na verdade. E nós, que somos especialistas, treinamos essa pessoa, a gente capacita essa pessoa, ela vai até o estabelecimento, preenche um relatório, a gente analisa esse relatório e extrai o máximo de informações dessa pessoa. Depois a gente atrela isso aos nossos indicadores e entrega para o nosso cliente. Então, são realmente tem que ser comuns. oculto mesmo. Tem que ser oculto. Tem que ser Que oculto. frustração. Quem contrata normalmente são as próprias empresas querendo avaliar os seus serviços? Exato. São hotéis, restaurantes, lojas, concessionárias de veículo. Todas as empresas que têm contato com o público precisam monitorar como está chegando esse atendimento na ponta. Antigamente se investia muito em capacitação das pessoas e treinamento. E essa ferramenta é o terceiro braço aí para poder avaliar na prática como é que realmente está. São várias pessoas que visitam o mesmo local, então, para fazer um estudo mais aprofundado. Exato. São pessoas de diferentes perfis. Vamos falar um restaurante, por exemplo. Então a gente vai mandar 2 executivos na hora do almoço num restaurante, uma família durante o final de semana, um casal à noite. E daí, dentro desses vários momentos, a gente acaba trazendo esses indicadores e vai trazendo isso. Então você tem um banco de dados de pessoas ocultas, de clientes Isso, ocultos. hoje a gente tem um pouquinho você mais... Você escolhe, esse aqui vai dar certo ali, né? Para uma ficha, Exato. Assim. Essa é uma das partes mais importantes do negócio. Deve ser decisivo. Porque você precisa achar a pessoa certa com o perfil certo para ir no estabelecimento, porque, caso contrário, a avaliação ela não vai ser real. Hoje a gente tem um pouquinho mais de 15 mil nomes a nível Brasil cadastrados como potenciais clientes ocultos. Recebem? Ganham dinheiro. Depende muito do projeto. Então, muitas vezes elas são reembolsadas pelas despesas as quais elas vão consumir ou gastar. E muitas outras vezes elas são remuneradas para fazer esse trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Muito interessante, mas é um trabalho. Pode ser até divertido, mas é um trabalho. É um trabalho. É muito divertido. E há muitas inscrições? A gente tem uma média de... É um trabalho divertido. É um trabalho divertido. A gente tem uma média de 500 inscrições mensais. E é um número que está, na medida que essa metodologia vem se difundindo no país, vai aumentando o interesse das pessoas. E vocês têm atendido empresas do varejo, de modo geral? Do varejo, serviços, restaurantes, muitos restaurantes, hotéis, lojas, concessionárias de veículos, redes de cinemas. É amplo esse mercado. Escolas. Muito bom. É muito amplo. Hoje a gente vive num mundo pró-cliente, né, onde o cliente ele tem cada vez mais poder, cada vez mais escolha. Então, cada vez mais as empresas estão olhando para si próprias e investindo nesse relacionamento com o cliente. E como a gente perde tempo falando de loja, né? Ontem, abri uma loja chique no Rio, esses dias, que vem de São Paulo. E que também não vou ficar aqui fazendo um comercial. Mas... Aí eu fui ontem jantar com umas amigas e todas diziam, não, porque tem isso, tem aquilo. E o defeito logo veio, sabe qual? Não, porque aí o trocador, não sei o quê, detalhes assim. Né? Como as pessoas falam das coisas, dos serviços que usam. Né? Como todo mundo é exigente. Então é para sempre esse trabalho aí. Não, quer dizer, antigamente uma pessoa satisfeita falava para 3 pessoas a sua experiência e uma não satisfeita falava para 10 a 12. E hoje, com relação com mídias sociais, isso se amplificou de tal forma que as pessoas elas conseguem realmente ter uma voz. Qualquer pessoa comum ou um formador de opinião consegue disseminar uma informação positiva ou negativamente de uma maneira muito rápida e para muitas pessoas. Então, por isso que cada vez mais as empresas estão, peraí, vamos ver esse relacionamento. Por esse trabalho. Mas as redes sociais são geniais, porque elas são, no caso, por exemplo, da atriz, o seu assessor de imprensa, o seu jornal, não é? A sua voz. Claro. Ela eu que não tenho assessor de imprensa, então é ótimo. É ótimo. Você pode dizer, não, isso aí não aconteceu, isso aconteceu direto. Você pode, eu gosto muito de reclamar, sabe? Eu também adoro reclamar, é gostoso reclamar. Mas as pessoas, em geral, elas têm... É muito curioso porque as pessoas elas fazem, porque ser um cliente oculto, elas fazem por alguns motivos. Um, porque sabem que vão ter contato com empresas preocupadas em prestar um bom serviço, que já estão na frente das que não nos contratam por conta de estar preocupado com o cliente.
2, porque são remuneradas ou reembolsadas pelos serviços. E 3, porque sentem que fazem parte de alguma coisa maior, sentindo que estão se beneficiando como consumidores e aumentando a qualidade de serviço no Brasil. É isso que é o objetivo final. E muitas empresas já aderiram, porque assim, quando começou o serviço de meteorologia, vou comparar assim, o serviço de meteorologia no Brasil era ruim. Aí não tínhamos equipamentos, satélites, aí agora temos. Eu não vou dizer que é perfeito, nem é, mas melhorou muito. Então, o que começou a acontecer? Começou a se contratar os serviços de meteorologia para moda, indústria da moda, por conta das estações, a agricultura, por conta do plantio, etc, etc. Abre o leque. No seu caso também, você acha que está havendo uma ampliação? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na medida, de novo, que o serviço ele é mais conhecido, as empresas estão realmente investindo nisso. Muito bom. E você já foi cliente oculto? Eu já, muitas vezes eu já fui cliente oculto. Eu, desde muitos anos, desde a minha formação, eu sempre tive muito contato com... Você formou em quê? Em hotelaria. Eu fiquei muitos anos, me formei nos Estados Unidos, vivi muitos anos lá e tive contato com essa metodologia durante muitos anos nos Estados Unidos. Então, o que é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, existem mais de 500 empresas que fazem especificamente o trabalho de cliente oculto. E aí você está aplicando aqui com feliz, assim? Sem dúvida, sem dúvida. A gente bom negócio. É um bom negócio. É um negócio que a gente vem crescendo. Quantas mais ou menos aqui no Brasil? Hoje tem por volta de umas 10 a 15 empresas que fazem esse trabalho. É uma coisa que está começando a difundir mais. E vocês conseguem fazer, ou é ético, não sei, como o Luiz perguntou, a própria empresa quer saber, mas se eu sou de uma empresa e quero saber como a sua funciona, você pode fazer esse trabalho de espião? A gente tem um dos nossos produtos que é o trabalho de cliente oculto na concorrência. A gente sim faz esse trabalho com, enfim, caso seja um cliente nosso, a gente não pode fazer. Tem uma ética por trás, mas é possível sim fazer esse trabalho de cliente oculto na concorrência. O José vem de São Paulo, eu não sei se essa gíria existe em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma gíria que é dar uma incerta. Então, o cliente oculto é dar uma incerta no serviço. É perfeito, dar uma incerta. Dar uma incerta no serviço. E é dar uma incerta. O que está fazendo é isso, é dando uma incerta. Exatamente. E checando. E alguma empresa já foi totalmente desqualificada e a outra totalmente qualificada, assim? De 0 a 10, assim. Essa foi 0 na sua experiência, você teve que falar para o seu cliente, olha, o seu serviço precisa melhorar tudo. O outro falou, você não tem nada que melhorar, já teve assim uma coisa... Na verdade é um trabalho mais a longo prazo, então ao longo dos meses a gente vai identificando coisas positivas e coisas negativas. E leva quanto tempo? Um ano? O trabalho ele é um monitoramento, é como se eles terceirizassem parte do departamento de qualidade deles para a gente e a gente terceiriza para os clientes. Mas aí você contrata, a empresa te contrata por 1 ano, por 4 meses? Um período determinado. Depende. Um período determinado. Exato. Depende muito do modelo de negócio, depende muito da necessidade da empresa, mas em geral eles nos contratam para ficar durante muitos anos fazendo esse trabalho, sempre com pessoas frequentando os seus estabelecimentos. Porque restaurante é incrível, né? Às vezes. Você vai num restaurante, quando você volta, aí você fala para uma pessoa... Sei lá, vem alguém de São Paulo, você fala, olha, esse restaurante é perfeito, né? Porque a gente não quer passar vergonha no Rio, né? Que São Paulo tudo é melhor, né? A gente fala, São Paulo tudo é melhor, mas esse é perfeito, esse leva um desastre. Aí você quer morrer. Exatamente. A sensação que dá é que a coisa não é constante, né? Não é constante. Você tem a sorte do dia estar ser bem tratado, né? Aquele dia, sei lá, aquele metro, o time dele ganhou, não sei, né? Ou você ser alguém, né? No pior sentido, né? Que deveria ser uma coisa igual para todo mundo. Conhecem de algum lugar, que é horrível. Que é artificial. O cara vai com a sua cara ou não. Exatamente. Você está fazendo, no seu caso, um personagem que ele está gostando ou que não, está achando que... Não do seu trabalho, mas assim, está achando que você não é boa o suficiente. Né, boazinha, simpática, com a sua vovozinha, aí eles tratam mal. Exatamente. Essas oscilações são perigosas. Você percebe a diferença entre Rio e São Paulo? Existe sim uma diferença. Porque os táxis do Rio é uma coisa que eu tenho vergonha de morar no Rio e chegar no Santos Dumont. Ele acabou de falar isso. Eu acabei de falar, eu prefiro não falar, não, mas acabei de falar isso para ele. Peguei um táxi e falei, olha, vou para esse endereço e eu tinha informação que era muito próximo. Ele falou
tudo bem. Ligou o taxímetro, cada 1 minuto, cada 10 segundos, R$1. Eu vi que estava realmente... Não, e há um cadastro no Santos Dumont, eu não consigo compreender. Não, é possível que isso seja tão difícil. Eu vi que realmente estava, mas não é que estava um pouquinho alterado, estava muito alterado. Eu cheguei para ele e falei assim, eu acho que está quebrado. Ele falou, é verdade, acho que está quebrado. Ele parou o taxímetro e falou, R$25 até lá. Depois eu descobri que era por volta de uns R$15. Eu sabia que eu estava sendo roubado na hora, mas a gente não tem muito... muito... Já está lá, é mole. Exato. Essa cidade das Olimpíadas, da Copa. Acordar aí, galera. Mas as coisas, a gente trabalha muito em São Paulo e trabalha muito no Rio de Janeiro. E a gente vem, ao longo dos últimos anos, entendendo uma preocupação maior com isso, um investimento maior com relação a esse assunto de qualidade de cinema. Tem interesse em melhorar. Tem interesse, mas é preciso ter ação. Urgente. Eu também tenho visto mais o interesse do que a ação. Mas, enfim. Não, o táxi, eles ficam bravos quando a gente fala. É claro que não é todo mundo, é óbvio. Mas é que um estraga tudo, é igual a maçã do cesto. Eu estou falando do ponto do Santos Dumont, o ponto do Santos Dumont especificamente, que eu acho realmente vergonhoso. É difícil de lidar. Será que tem máfia de táxi? Que horror, ficar quieta. Ficar quieta, mas vamos enxergar bem, porque esse é o assunto do Ricardo. E a gente vai falar hoje da retina, porque tem um negócio chamado descolamento de retina, que é um filme de terror, todo mundo tem medo, porque é uma coisa terrível mesmo. Até porque antigamente, hoje em dia a gente tem muito recurso para se tratar a doença e o diagnóstico mais precoce e tudo mais. Mas há pouco tempo, vamos dizer 10, 15 anos atrás, era uma doença que a pessoa descolava a retina, a grande maioria ficava cega. Então, quando você falava em descolamento de retina, já se começava a chorar, e que eu vou perder a visão, o que vai acontecer comigo? E por conta disso, como era uma área pouco explorada ainda dentro da oftalmologia, começou a se ter muitos estudos e patrocínio de estudos, de equipamentos e de melhora tecnológica. Então, hoje em dia, lógico, né, dependendo da proximidade que você tem, ou seja, da rapidez que você tem o diagnóstico, ou você prevê os sintomas, isso é o mais importante, que podem levar à predisposição ao descolamento, você consegue tratar melhor e recuperar completamente a visão, ou não perder a visão. Então, a prevenção melhorou muito, e o tratamento também, mas sempre rápido, né? Infelizmente, a gente tem... Como é que a gente prevê assim, um descolamento de retina? Na verdade, você tem maneiras de você, no exame oftalmológico, o exame oftalmológico não é como 90% das pessoas acham, que é você lá fazer a medida do grau e ver se o meu óculos está bom ou não. É muito mais profundo que isso. Então, quando você faz o exame oftalmológico, você tem que fazer a medida da visão, tem que avaliar a pressão do olho, porque glaucoma é uma doença silenciosa, você pode não sentir absolutamente nada, e quando você chega no consultório, doutor, eu estou esbarrando nas coisas, aí você vai medir o campo de visão da pessoa, é um campo totalmente reduzido, e a pessoa já está com glaucoma avançado, e o que avançou você não retrata, você perdeu. Então, se você faz isso é recomendado pela OMS, acima dos 40 anos, por exemplo, estou falando de glaucoma, acima dos 40 anos, o exame anual, incluindo a medida da pressão, é obrigatório, é recomendado, né? Obrigatório é a palavra que eles não usam. Porque você detecta precocemente se há aumento de pressão e aí você trata. Quem trata o glaucoma desde o início não tem o risco de perder a visão, desde que monitore isso. Nenhum risco. Porque as medicações são eficazes, os tratamentos até cirúrgicos são eficazes. O negócio de colocar uma gotinha de colírio todo dia, sim, tem uma coisa rígida assim. Como é o hipertenso que usa seu remédio todo dia, o diabético, é um hábito que as pessoas têm. Entra na rotina das pessoas. Exatamente. E até um colírio é uma coisa até mais fácil de se usar. Exatamente. Mas voltando para a retina, faz hoje em dia, deve fazer hoje em dia parte do exame, não só para mim, por exemplo, eu e os colegas que são especialistas em retina, mas para todos os oftalmologistas gerais, fazer o exame que a gente chama do fundo de olho. A gente em retina chama de mapeamento de retina, que é uma coisa um pouquinho mais ampla. Porque você consegue ver na periferia da retina, por exemplo, não quero assustar as pessoas que são míopes, né, mas estão vendo o programa, mas quem tem uma miopia acima de 2 graus, que não é muita coisa, tem um risco 4 vezes maior do que quem não tem grau nenhum de descolar a retina. Caramba. 4 vezes. Isso vai aumentando. Quem tem, por exemplo, 10 graus tem um risco quase de 8... Eu sou alta míope. Quase 8 vezes maior. E por quê? A retina... tem várias possibilidades. Isso é físico. A retina do míope, o olho do míope é maior. Por isso, chama-se míope, porque o foco da imagem se forma antes da retina. Porque o olho é muito grande. Então, vocês usam óculos com lentes que a gente chama divergente, que jogam
o foco de visão até o comprimento total do olho. Então, essa retina, eu sempre dou o seguinte exemplo para os pacientes. Todos nós aqui recebemos, quando nascemos, um pacotinho de retina. Igual. Só que o seu olho é maior do que o meu, que não tem miopia, que pode ser maior do que o da Maria, do Luiz, e qualquer um dos dois, do Fábio ou do José. Quem tem miopia, o olho é maior, aquela retina vai ter que se virar para cobrir toda aquela extensão interna do olho. Ela vai ficar mais fina, para poder cobrir a área toda. E a inserção da retina na formação dela é na que a gente chama periferia da retina, na parte mais periférica dentro do olho. Aquela parte era muito esgarçada no míope. E por isso ela é mais frágil. Um trauma pequeno, uma bolada. Às vezes, espontaneamente, a gente tem uma alteração que acontece com a idade normalmente, que chama-se descolamento do vítreo. É um gel que preenche o olho por dentro, é um formador da cavidade ocular, mas que tem aderência íntima com a retina. E esse vítreo, quando se descola, se ele não atrapalha a retina, não é nada demais. É o que muitos de nós aqui já vimos, eu mesmo tenho de vez em quando, ver os pontinhos pretos no fundo branco. Isso chama de descolamento do vítreo, ou degeneração do vítreo. Isso não é problema se não afeta a retina. Mas se a retina é mais fina e esse vítreo se solta dela, o risco de rasgar aquela retina é muito maior. Então, aonde está a prevenção? Quando você faz o exame da retina, tem várias degenerações que você avalia no mapeamento de retina, que eu examino o seu olho e falo, Leda, existe uma degeneração que pode virar um descolamento. E hoje em dia você faz o laser preventivo cercando aquela lesão e ela é como se fosse uma represa, um dique. E você contém aquela lesão. Você pode até ter um trauma, descolar, rasgar aquela parte, mas ela está cercada. E aí você evita o descolamento. Porque muitas vezes você teria assim, eu tive, mas eu não tive problema nenhum. Talvez anos atrás você teve algum trauma, você nem lembra. E a partir dali começou o rasgo, começou a aumentar e virou descolamento. Então, a prevenção é muito mais eficaz, né? E a incidência desse problema é mais com a terceira idade? Como que é isso? Não. O descolamento de retina é uma doença que pode acontecer, lógico, nas pessoas de mais idade, mas é uma doença de todas as idades. Com míope, deve ter 1 mês, 2 meses atrás, eu operei uma menina de 14 anos. Míope de 6 graus e que descolou a retina. Nossa. Então você pode pegar desde adolescentes, crianças é difícil, mas desde adolescentes até pessoas de mais idade, desde que a retina seja frágil. E existam essas degenerações que podem haver. Quando a gente fala o nome degeneração, não quer dizer que foi com o tempo se degenerando. A gente traduz do inglês, na verdade, mas é uma falha, um afinamento, seria a melhor palavra. Isso pode ter em qualquer idade. Ricardo, pode até ter na terceira idade. Até na terceira idade. Aquele papo clássico que a gente ouve dos pais e que eu repito com o meu filho de 8 anos, que está sempre lendo no carro, de que ler em movimento de escola rotina é lenda. Ótima pergunta. É uma dúvida muito comum no consultório. As pessoas... que eu vou depois mostrar para o João. Quer dizer, vamos ver se você vai me contradizer. Então, ótimo que a gente já esclarece isso. Isso é mito. Não existe isso. Não. Ai, que bom. Porque o que a gente fala... Mas não é muito bom, né? Fica, meu Deus, eu vou ter o que a gente fala mal sobre você ler em qualquer transporte, em movimento, é porque para você ler você tem que ter a fixação dos 2 olhos. E quando a gente está lendo em movimento, o seu olho é como se fosse um sincronizador. Ele tem que ir acompanhando e tem uma hora que a musculatura entra numa, entre aspas, falência. Ela cansa. E aí você começa a ter dor de cabeça, pode embaçar a visão, porque você não consegue acompanhar o tempo todo os movimentos sacádicos, né, que são movimentos rápidos do olho. Sim, mas aí você parar e pronto, fica tudo bem. Sim. Agora, importante na prevenção é isso. Eu falei daqueles pontos pretos que a gente vê. Mas, geralmente, o início do descolamento é uma coisa que ninguém dá muito valor, e só depois que aprende, que vê alguém tendo, é quando você está assim, eu estou conversando aqui com você, e, de repente, eu vejo uma luz forte aparecendo do lado do meu rosto. Aí eu olho para trás, ninguém estava com uma máquina, com flash, nem nada. Isso a gente chama de fotopsia, foto de luz, e um flash de luz que aparece no campo lateral, geralmente, de um olho ou de outro. Isso quer dizer o quê? O flash, a retina é um tecido fotoelétrico, que transmite imagem através de mecanismos de neurotransmissores elétricos. Então, quando esse vítreo que eu acabei de falar começa a puxar a retina, cada vez que ele puxa, ocorre um estímulo luminoso. Aquilo, se a pessoa começa a ter aquilo, a partir hoje, amanhã, e começa a ter isso com intensidade, tem que ir, porque isso pode ser o início de um descolamento. Isso é muito comum. A gente se preocupa muito quando o paciente liga.
de casa, de onde esteja. Ah, doutor, eu estou vendo um flash de luz, isso é normal? Eu falo assim, olha, venha hoje, venha amanhã, nos próximos dias, porque tem que ser feito o exame do mapeamento de retina. Que é o exame de fundo de olho, mas é um exame um pouquinho mais apurado, para você ver essa parte periférica. Mas isso não é, se a pessoa ficar lendo no carro, não provoca Não, não tem, isso é mito. Pode ficar com dor de cabeça, tonto. Exatamente, mas ninguém descola a retina por causa disso. Fica um pouco ardendo. Pode eu ler faço no carro, exatamente então. como seu filho leio no carro. Não precisa Tudo culpá-lo. bem, então. Dá um pouco ardência, assim, né? Ricardo, só um comentário folclórico, porque esse tema me acompanha desde a adolescência, não a mim pessoalmente, mas o conhecimento, fruto da minha primeira grande frustração esportiva, porque em 1971, sei que a lei do Flamengo, eu sou Vasco, né? O Vasco contratou o Tostão, depois da Copa de 70. Sim, foi, na época, a maior transação de compra de jogador, para comparar, era $1 milhão. Na época era um dinheiro incrível, gigantesco. Ele jogou alguns jogos, depois, não sei se foi uma bolada ou uma cabeçada, ele teve um descolamento de retina e não pôde jogar mais. A pergunta é assim, com os recursos de hoje, ele teria como fazer uma cirurgia e continuar jogando ou não? Se ele pegasse, como a gente geralmente pega o paciente chegando, e ele chegaria com certeza, com rapidez, a algum especialista em retina que pudesse operá-lo com urgência, ele ficaria durante um certo tempo fora. Certo. Mas ele voltaria a jogar. Voltaria a jogar. Sim. Inclusive, tem pacientes, não só eu como colega, já operei lutador, praticante de outros esportes, mesmo de impacto, que durante um certo tempo eles chegam preocupados. Olha, é a minha profissão, eu vou poder voltar a exercer isso? Olha. A gente fala, olha, durante um certo tempo, não. Certo. Mas quando isso se consolidar, esse processo, alguns meses depois, e a sua retina estiver totalmente cicatrizada, o risco que ele tem de ter um novo descolamento volta a ser o que ele teria antes. Certo. É um risco, um acaso. Como eu tenho, como você tem. Mas ele voltaria a jogar. Porque Hoje voltaria. ele encerrou a carreira naquele momento, por conta Foi ser o doutor Eduardo. Exatamente. Era uma cirurgia extremamente arcaica na época, quase que experimental. Foi feita com ótimos médicos, mas mesmo assim o recurso hoje é muito melhor. A oftalmologia, né? A tecnologia ligada à oftalmologia evoluiu muito. Muito. Você já tem hoje, você é um retinólogo, é isso? Isso. Oftalmologista, especialista. Você vê no olho que é um órgão pequeno, a gente já se compartimentaliza. Antigamente nem tinha isso. Não. Isso é uma especialidade relativamente nova. Mas hoje em dia, dentro de uma clínica ou de um consultório oftalmológico, acabou um pouco, não acabou, mas diminuiu um pouco aquela figura igual do clínico geral, do oftalmologista geral. Hoje em dia as pessoas procuram já aquele que é especialista em retina, em córnea, em catarata. As pessoas se dividem assim. A sua especialidade. Porque a tecnologia avançou muito. É difícil você acompanhar e saber fazer tudo muito bem. Você pode até manejar tudo, mas ser especialista em tudo é complicado, né? Especialista em tudo sempre será complicado. Difícil. Mas eu queria falar rapidamente da degeneração macular, porque às vezes as pessoas perdem a visão nisso, né? Esse é um ótimo assunto também. Talvez a área de oftalmologia, não só de retina, em oftalmologia que tem a maior quantidade de investimentos no mundo hoje. Porque a degeneração macular não é uma doença que cega, não. Uma pessoa não perde completamente a visão, como é o descolamento. Ela perde a capacidade ativa de trabalho ou de leitura. O que isso quer dizer? A mácula é o centro da retina, é a região onde a maioria das células de visão, os cones, né, na verdade, estão presentes. Então, é o que faz a gente detalhar as coisas, ler um texto como esse ou qualquer coisa. Quando você perde a visão central pela degeneração macular ou qualquer outra doença, estamos falando de degeneração macular, você perde a capacidade de diferenciar o rosto de uma pessoa, de ler uma frase, um texto, mas pelos lados da visão, pela visão periférica, você continua enxergando. Você consegue andar sozinho ou com alguma dificuldade. Na rua, talvez não para atravessar, para dirigir. Você perde a capacidade ativa. Você não dirige, você não lê, você não reconhece as pessoas, você não lê um cardápio no restaurante. Então, cega da maneira que a gente diz ativa, né? Você começa a não ter as coisas boas da vida, vamos dizer assim, que você tenta ver, né? A visão é um sentido, não sei se o mais importante, mas talvez um dos mais importantes. Então, que é o que guia a gente. Então, você não fica cega. Existe. Hoje em dia, existem 2 tipos de degeneração macular. Só para você ter uma ideia de estatística. É uma doença que afeta indivíduos acima de 50 anos, por definição, não abaixo disso. Acima dos 60 anos, isso é uma estimativa americana, que a maioria das estatísticas são americanas ou europeias.
Acima de 60 anos, praticamente 15 a 18% das pessoas acima de 60 anos vão ter degeneração macular. Acima dos 75 anos, que a expectativa de vida hoje cresceu muito, quase 40% das pessoas vão ter degeneração macular. É um dado grave. Então, em cima disso, mais da metade. Se estudou muito e se estudou muito a parte, o que se pode fazer para a doença e como detectar precocemente. Então, rapidamente, tem duas alterações básicas. A degeneração que a gente chama de seca, que é basicamente degenerativa, atrofia a retina, que está se estudando ainda, ela é muito mais lenta, diminui muito menos a visão, mas não tem tratamento ainda. Então, ela responde por 80% dos casos, e 20% dos casos são a degeneração que a gente chama exudativa, na palavra médica, e vulgarmente úmida. Você pode ter sangramentos a partir da alteração macular, sangramentos, extravasamento de líquido ou coisas do tipo, e você perde subitamente a visão. O paciente te liga e fala, doutor, eu fui há um mês no senhor, estava bem. Hoje eu acordei sem enxergar. O meu tio teve isso, mas aí disseram que era um AVC. Isso não tem nada a ver. Existe a trombose de retina, que é outra que coisa. É o paralelo do AVC. Tava tomando banho e de repente perdeu a visão de um olho. É súbito também. E aí no dia seguinte foi no oftalmologista assim, o que eu faço? Nada a fazer, dançou esse olho. Hoje isso tem quanto tempo? 1 ano. Hoje já tem alguns anos, 2, 3 anos a gente já tem opções para 3 tratar anos. isso. A trombose de veia central pode ser o que ele teve, que Mas tem que ser imediato? Tem que ser imediato. Como o AVC, o outro AVC? Não, você não precisa fazer, por exemplo, no dia seguinte, senão vai perder a chance, mas tem que ser naquela semana. Não pode esperar o mês que vem, daqui a 6 meses. Nem todos se curam, mas tem tratamento. Mas tem algumas opções. Tem opção. Ai, que medo. Mas tem alguma coisa para a gente fazer para prevenir? A degeneração macular, mesma coisa. Primeiro, o histórico familiar é muito importante. Se a pessoa já tem essa história na família, deve fazer seu exame a partir dos 50 anos, anual também. Recomendação OMS. Segundo, aumenta em 8 vezes o risco de degeneração macular, fumo, tabagismo. E exposição solar também. Então, hoje em dia, com o sol cada vez mais forte, menos camada de ozônio, todo esse problema, óculos escuro ou qualquer anteparo, ou seja, um boné, um chapéu que evite que a luz incida diretamente no olho, principalmente olhos claros porque tem maior incidência de luz na retina, são os principais fatores para se evitar. História familiar, tabagismo e ultravioleta. Ok. Obrigada, doutor Ricardo. Volto aí já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A atriz é Maria Ribeiro, mas hoje vou falar com a diretora. Né? A diretora do documentário Domingos. Que a gente tem aqui um trecho. Vamos começar vendo um trecho? Vamos. Então vamos. Podemos, Cris? Eu tenho uma confissão a fazer. O meu nome é Domingos e eu tenho eu tenho uma profunda noção da minha extrema felicidade. Repetirei, profunda noção da minha extrema felicidade. Eu sou um apaixonado pela vida. Meu compromisso com a vida é incondicional. Meu compromisso com a vida é incondicional. Quer ela me trate bem, quer ela me trate mal. Eu gosto dela, gosto do dia que nasce depois do outro, das pessoas. Eu sou um soldado da vida. Melhor dizer 3 coisas. Soldado. No dia que você estiver desesperado mesmo de sumir para você as luzes do céu, de desaparecer o chão, você precisar de um conselho, acalme-se. Acalme-se, vá. Pergunte a ela. A morte, a sua morte, ela te dará o melhor conselho. A morte é a melhor conselheira. Por aí.
Você estreou com ele? Você começou com Domingos? Não, eu comecei nos Atores de Laura, com o Daniel Hertz e Susana Kruger, e aí eu fui dos Atores de Laura, fiz a primeira peça lá com o Daniel e Susana, e aí depois saí para fazer uma novela, fiz uma novela do Manuel Carlos chamada História de Amor, mas assim, a pessoa que realmente me marcou, com que eu adorava a companhia e eu adorei fazer novela, mas quando eu conheci o Domingos, eu falei, é nessa turma que eu quero ficar. Sabe, quando você tem uma identificação, assim... Na verdade, eu fui indicada pelo Bernardo Jablonski, recém-falecido e querido Bernardo Jablonski, me indicou para fazer um teste para Amores, que antes de virar um filme foi uma peça. Num papel que ele escreveu para Maria Mariana, mas que a Maria Mariana estava numa época assim de filhos, não quero trabalhar com... Antes dos filhos, mas era assim, não quero trabalhar com meu pai e tal. E aí ele fez sei lá, ele conheceu 10 atrizes, no final ficou entre duas, entre mim e a Patrícia Carvalho, e acabou optando por ela. Foi muito curioso, assim, porque eu fui ler esse texto na casa do Domingos, que eu não conhecia, eu tinha 19 anos, e eu comecei a chorar no meio da leitura. E eu sou sou uma pessoa que tem alguma cerimônia, assim. Aquilo me tomou de uma maneira, Leda, e ele não me escolheu, ele escolheu a outra atriz, mas eu fiquei com aquilo. Já sabia quem era o Domingos mais ou menos, mas aí fui atrás de ver Todas as Mulheres do Mundo, do Coração de Ouro. No ano seguinte, ele me chamou para entrar no segundo elenco de Confissões de Adolescente. E aí a gente se apaixonou um pelo outro, assim, foi uma... eu acho muito interessante a maneira como o Domingos vive a vida. Eu acho muito legal ele fazer da vida dele o trabalho. É um perigo, né? Você conta qualquer coisa para ele, na peça seguinte está lá a sua história. Mas essa coisa meio de Woody Allen, assim, sabe? De você se expor. E né, as cenas que a gente viu, é um ensaio do cabaré filosófico, porque depois do Confissões eu fiz mais 8 peças com Domingos. Fiquei um tempo assim... Foi tão engraçado que tem uma história curiosa, que eu fui fazer O Inimigo do Povo, dirigida pelo Domingos, com o Paulo Betti, onde eu conheci o Paulo. E comecei a namorar o Paulo depois de um tempo. O Paulo estava recém-separado da Eliane. E eu cheguei para os meus pais, assim, e falei, olha, eu tenho uma notícia difícil para dar para vocês. Eu estou namorando, estou apaixonada por um cara mais velho. Quando eu contei que era o Paulo, foi um alívio, porque todo mundo achou que era o Domingos. Até acharam o Paulo jovem, né? Que bom! Tranquilo. Porque realmente a minha relação com o Domingos, assim, foi de uma identificação muito, muito grande. E aí, no Cabaré Filosófico, que é uma espécie de espetáculo que o Domingos inventou, que eu adoro a definição, que ele diz que é filosofia pesada, mulheres bonitas e música barata. Então, eu fiz 3 com ele. Ele já fez uns 5. Mas eu adorava as coisas que o Domingos falava. Ele é muito ligado à filosofia e eu sempre, enfim, gostei muito de aprender e de ouvir e não sei nada de filosofia, mas aquilo foi como ele diz, a fonte do prazer é a fonte do conhecimento, né? É muito gostoso você... Eu falei, eu preciso... Ele cria um clima bom de trabalho. É muito... Onde o conhecimento é bem-vindo, né? Também. A busca do conhecimento é leve, é uma coisa assim, Sartre vai melhorar a sua vida, prática, não é que é uma coisa distante, difícil, que você não é capaz de entender, sabe? É uma coisa que dá pra... E aí eu tinha feito um curta, eu dirigi um curta chamado 25, e aí eu falei, Domingos, eu vou começar a filmar aqui o cabaré, o making off, que é o que vocês viram, porque é tão divertido o ensaio, só entre amigos, né? Dedina Bernardelli, Clarice Nisquier, Clarice Derzier, uma turma tão legal. E aí, numa turnê em Brasília, ele falou, vou te contar a minha vida, então, já que você está filmando o cabaré, eu vou te contar a minha vida. E me deu, Leda, 3 entrevistas, assim, e em Brasília era diferente, porque no Rio ele tem ali um staff, né, assim, ele tem vários jovens atrás dele, e tem a Priscila, e tem a Mariana, e em Brasília a gente conseguiu ter um encontro que estava o elenco e ele. Então eu fui para o quarto dele, me lembro que foram assim, 3 dias, cada um 1h30, e fiquei ouvindo ele falar, só eu e ele, eu fazendo câmera e eu fazendo som, até... Eu já aviso logo no início do filme, porque depois entraram fotógrafos e para as pessoas não ficarem achando que aquela imagem tosca... Não, fui eu que fiz. Mas, ao mesmo tempo que tem uma imagem mais tosca, eu tenho certeza que ele só falou as coisas que ele falou porque estávamos nós dois, não tinha uma equipe. E aí, quando eu vi esse material, eu que não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu falei, caramba, tem que fazer um filme, porque ele está falando coisas aqui
muito especiais. E eu acho o Domingos um grande artista. E resolvi, fiz. Demorei 9 anos, né? Fez. Anos e anos. E as pessoas gostaram do filme. E as pessoas gostaram do filme. Hoje teve fiquei tão feliz. Hoje teve um artigo do Francisco Bosco, que eu admiro muitíssimo. Ele dedicou a coluna ao filme, falando que ele não conhecia o Domingos, que ele nunca tinha visto nem Todas as Mulheres do Mundo, e que agora ele quer ir atrás de tudo, porque ele achou o Domingos encantador. Então, realmente... Só do Francisco Bosco ter gostado, não precisava mais ninguém, porque eu acho tão incrível. Já é incrível mesmo. E a novela? E a Record? Então, aí estou num momento animado à beça, porque eu estou fazendo uma peça chamada Deus é um DJ, não está aqui porque... Não está aqui. Chamada Deus é um DJ, que está no Oi Futuro, termina domingo. E Deus é um DJ? Deus é um DJ, com o Marcos D'Amigo, que é um grande ator, a gente joga uma bola incrível, isso na direção do Marcelo Rubens Paiva e texto do Falk Richter, que é um alemão, é um casal que num reality show, assim, uma peça que foi escrita no final dos anos 90, onde isso estava começando, e que agora já é uma coisa normal, mas que é muito interessante, assim, que é uma peça que fala sobre a nossa profissão, assim, como a gente acredita ou não no personagem, essa supervalorização, né, de celebridade, se a gente vai nessa ou não. E, além disso, tem a série da Record, que chama Rei Davi. Mas eu sou uma matraca, você não precisa, né? Rei Davi, minha vida. A série chama Rei Davi. Direção do Edson Spinello, vai ao ar acho que em janeiro ou fevereiro, ainda não sei ao certo. Mas que é muito legal, assim, porque também vai para... Eu não saco nada, eu sou aquela católica que foi batizada, fez primeira comunhão e não... Então, estou entendendo tudo aí, 1000 anos antes de Cristo, e como isso tudo começou. Faço Filha do Rei Saul, que é o personagem do Gracindo Júnior, e Primeira Mulher do Davi, que quem faz é o Léo Brício. Então, assim, batalhas, e fomos para o Canadá. Acho que talvez seja a maior produção que a Record já fez. Acho que vai ser E eles descobriram um filão aí de minissérie bíblica. Realmente muito bom. É interessante. Eu fui ver como pesquisa Espartacus, Roma. É muito legal, né? Você olhar para trás, assim... Eu que sou ignorante, assim, fui... Conhecer é muito bom, saber, né? Exatamente. Vamos assistir, então. Exatamente. Que dia que passa, que horas? Não sei nada da série. Acho que é janeiro ou fevereiro. Janeiro ou fevereiro, então. Rei Davi, Record. Record, Rei Davi. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer a Record, que a Record liberou super bem você vir aqui e eu fiquei muito feliz. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Eu vou para o intervalo de novo, vou voltar com o Fábio Jorge. Você tem que cantar lá? Não, você pode cantar aqui. Né? Ele levanta no meio e canta lá. Tá? A gente faz o que você quiser. Então, intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Ouvindo vocês e ouvindo vocês, lá vamos nós. Fábio Jorge está de trabalho novo, auxílio luxuoso do Fred. Fred Ferreira. Valeu, tudo bem? Cadê o CD está aí com você. O CD aqui. Agora ele canta em francês. Você também está se esmerando. Impossível, né? Ele vai cantar em turco no próximo. É verdade. Ó, Glória Pérez vai fazer uma novela que tem um pé na Turquia. Na Turquia, tá vendo? Você se candidate logo. Ideia. Olha, meu marido quer se candidatar, hein? Vou logo avisando ao vivo que ele tá, assim, a gente está realmente vivendo uma imersão. A Glória é maravilhosa, né? Eu acho que é a melhor autora de novela. Não sou nem da Globo, eu posso falar. Pode falar à vontade. Eu também não sou da Globo, também posso falar, também acho. Já que eu tenho turco na família, que era o meu avô. Já que você tem turco, eu tenho. Dedique-se a isso. É isso aí. Porque vai ter Turquia na novela de Glória. E aqui temos a canção francesa. A canção francesa. E o meu trabalho é voltado para a canção francesa tradicional, mas também a música brasileira, vertida para o francês. Algumas versões eu mesmo faço. Que é o caso de uma música da Alcione, por exemplo, que eu acabo de fazer. Não acredito. Verdade. Eu estou fazendo um show por aí, chama Une Autre Nuit. E com direção do Bruno Pompeu, talentosíssimo Bruno Pompeu, que tem me dado ideias brilhantes. Ele falou, você gosta tanto da Alcione que você tem que fazer uma versão de uma música dela. E eu fiz Estranha Loucura, que é a minha estranha loucura. Faz um pedacinho. A gente não tinha imaginado, mas vamos fazer. A gente faz em seguida a quem se imaginou. Obrigado. Tá certo. É isso aí. Mas faz um pedacinho, porque também é demais. Né? Claro. Saber que existe, a gente não pegar nem... É verdade. Eu fui ver um dia Alcione
cantando, fazendo um show de samba, de música brasileira, e no meio ela cantou Verão de 42, de Michel Legrand. Eu fiquei apaixonado, sempre fui apaixonado pela música dela e tal. E aí eu gosto da maneira como ela, inclusive ela lançou agora recentemente, um trabalho onde ela faz essa coisa poliglota internacional, né? É, porque ela foi crooner, né? Ela Exatamente, da noite. E morou na Itália uma época. Casou com o Gino. Exato. Um italiano. Então, e aí eu fiz Se apaixonou pela Itália, literalmente. Não é? Ela faz tudo muito bem, né? O francês e tal. E agora a minha homenagem para ela, que é a Estranha Loucura em francês. Faz um trechinho, vamos lá. Mon énorme folie, c'est rester près de toi, malgré tous mes problèmes. C'est rêver au beau jour, en cherchant dans l'espoir la fraîcheur des poèmes. Mon énorme folie s'est réveillée soudain, le lendemain si grise. Je ne suis pas l'auteur de la mort du bonheur, des rayons de solitude. Mon énorme folie s'est retournée soudain, même quand tu profites. Les faiblesses du cœur, les passages des heures et des gestes pénibles. Tu me tournes le dos, je regrette ma vie. Je crois qu'en ce moment, je ne suis rien sans toi. Mon énorme folie, c'est ne vivre que nous dans mes rêves d'amour. Obrigado, obrigado. Fábio, o Fábio é filho de pai brasileiro, mãe francesa, tem avô turco. Canta francês assim, como fala português. Né? Eu tenho essa alegria de ter convivido com a cultura francesa desde mim, muito pequenininho, então eu acho que essa coisa está dentro de mim. Eu canto em francês com facilidade. Quando eu faço uma versão, eu também não tenho muita dificuldade. E isso eu tenho descobrir muito recentemente, essa coisa de fazer versão. E gravei agora, não está no meu disco, mas gravei agora o Boas Festas do Assis Valente, o francês. Que é outra ideia do Bruno Pompeu também. É um disco produzido pelo Thiago Marques Luiz. Thiago Marques Luiz. Então, e a gente quer ouvir mais você. O disco é a nossa sugestão de hoje, de presente de Natal. Muito bem. Esse disco, bom, para quem quiser adquirir, está através do meu site www.fabiojorge.com.br. Tá na net aí. Então faz um trechinho para mim, Francisco. Ternura Antiga? Vai fazer? Eu vou fazer Ternura Antiga da Dolores Duran. Dolores Duran, que é uma outra versão que está nesse disco. Pequenininha. Pequenininha. Les rues très sombres, le vent si froid. C'est le soir même le cafard. Les souvenirs qui font pleurer. C'est l'absence des caresses. Retenons toute la tendresse dans les nuits de notre amour. Voici mon corps qui te réclame. Si je pouvais, je t'oublierais. Jour et nuit, j'attends le grand retour. Prends-moi dans tes bras. Oh, mon amour. Uau, dá vontade de ficar ouvindo todo, né?
Porque eu vou contar uma coisa, ainda tem participação de Cida. Cida Moreira. Calbi Peixoto, professor. E uma história pequenininha que eu quero contar, Silvia que ele Marim, é o João Carlos e João Carlos Assis Brasil. Que o Calbi é dono da versão de Pra Dizer Adeus do Edu Lobo em francês nesse disco. Um dia eu fui ao camarim de um dos shows dele, e ele gosta do meu primeiro disco e começou a cantar em francês para mim e disse assim, cantou, eu falei, mas você está cantando Edu Lobo em francês? Eu falei, de quem é essa versão? Ele, minha. Eu falei, que maravilha, eu vou gravar. Calbi, você gravaria comigo essa versão? E ele gravou comigo. Uau! Uma alegria, assim, uma alegria. Delícia. Um professor, né? Uma pessoa que é uma referência, acho que para qualquer voz masculina do Brasil. Claro. E é o maior cantor do Brasil. eu acho. Né? E agora está com um disco novo aí do Thiago também. Do Thiago. Né? O Thiago disse que me mandou. Pois mas já não chegou. Não chegou esperando, ainda, não chegou, mas vai chegar. Mas adorei. Vou me despedir rápido para você fazer mais um pedacinho de alguma coisa. Tá certo, que você quiser, tá bom? Okay. Obrigada pelo auxílio luxuoso, Fred. Valeu. Obrigada, professor. Obrigado, Leda. Obrigada, Maria. O filme está em cartaz? Está em cartaz no Shopping da Gávea, Cine Glória. Olha aqui, olha a Maria de... Rei Davi, Mical. De Mical. Achamos, conseguimos imprimir. Obrigada, José. Obrigado, doutor Ricardo Japé Sua. Obrigada a vocês todos por terem vindo. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. 2 horas da manhã tem reprise, ok? Ao som de Flávio Jorge, luxuosamente aqui. Obrigado. Vamos lá. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés